Boa tarde. Um problema de saúde pública. Bebês estão sem proteção contra doenças perigosas porque a vacina pentavalente está em falta em vários estados. A poluição causada por manchas de óleo avança pelo litoral do Nordeste e a famosa Praia do Futuro, em Fortaleza, foi declarada imprópria para o banho. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, notifica o presidente Jair Bolsonaro por ter sugerido uma ligação entre a atividade de ONGs e as queimadas da floresta amazônica. Em Hong Kong, os manifestantes desafiaram a proibição de usar máscaras. Eles foram às ruas, mais uma vez, para pedir mais democracia. No Brasil, o festival que vai reunir grandes nomes da música sertaneja. E a noite de rock pesado no Rock in Rio. Temos ainda a expectativa para a estreia de Anitta na Cidade do Rock. Tenho problema de atitude, não vou pensando. O Jornal Hoje está começando. E começamos com um alerta à falta da vacina pentavalente nas unidades de saúde de todo o país. É uma grande preocupação para pais e médicos, porque algumas das doenças que essa vacina protege, como coqueluche, meningite, não foram eliminadas no Brasil. E são os bebês que correm mais risco. O Daniel não tem 3 meses, mas já venceu grandes desafios. O nascimento prematuro e os 40 dias de UTI, a perda do irmão gêmeo, a meningite que o levou de volta para o hospital. Porque não é fácil você ter um bebezinho recém-nascido, que foi hospitalizado, ficou doente, e aí a gente fica muito preocupado, né? Antes do café da manhã, a avó faz uma dezena de ligações para os postos de saúde. Vocês têm a vacina pentavalente na unidade? Não, mas tá em falta. Sempre a mesma resposta. Tá em falta no país inteiro. Na Bahia, a Lenilda fez uma peregrinação nos postos de Feira de Santana e não conseguiu imunizar o Enzo, de 5 meses. A última vez que a cidade recebeu as doses do Ministério da Saúde foi em agosto e só vieram 1.000. Nada. Já vim ontem, já vim hoje e eles falaram que não tem previsão. É assim também em Ilhéus. Eles estão falando que é para voltar sempre, para procurar saber se tem, né? Aí, tô voltando. Aí agora eu volto aqui outro dia para ver se chegou, né? Em Cuiabá, a Ágata desistiu de esperar e pagou R$300 numa clínica particular. Eu liguei em mais de 10 postos e não consegui encontrar vacina em nenhum deles. Até que, por fim, eu acabei tendo que pagar mesmo essa vacina para ele não ficar sem. A pentavalente é parte do calendário de vacinação. Os bebês recebem a primeira dose aos 2 meses, a segunda aos 4 e a terceira aos 6 meses para imunização contra difteria, tétano, hepatite B, coqueluche e meningite. São doenças não erradicadas que circulam no país e têm transmissão respiratória. Especialmente a coqueluche e a meningite preocupam os pediatras pelo número de casos registrados e porque nos primeiros meses de vida podem gerar quadros graves de saúde. Aquilo que for possível para essa família, preservar essa criança da exposição a ambientes onde a gente sabe que o risco da transmissão é maior, como locais aglomerados, creches, escolinhas maternais, etc. Particularmente para coqueluche e para meningite por hemófilos, a gente tem preocupação em não disponibilizar a vacina, principalmente para os jovens bebês a partir dos 2 meses de idade. Olha, o Ministério da Saúde disse que a vacina que estava sendo distribuída era fabricada por um laboratório indiano e foi reprovada em 2 testes. Por isso, segundo o Ministério, a compra da vacina foi suspensa e o governo pediu para a Organização Pan-Americana de Saúde, que é quem vende a vacina, a reposição. 6.600.000 doses começaram a ser entregues em agosto, mas a situação só deve ser normalizada em novembro. E no momento em que o Brasil enfrenta uma grave crise de desemprego, abrir um negócio próprio é a saída encontrada por muita gente, trabalhando em casa, coisa pequena. Mas empreender pode ser difícil. São muitos desafios. Por isso, a repórter Patrícia Falkowski, ela está numa feira que traz dicas sobre como se dar bem para quem já é ou quer ser empresário. Porque, Patrícia, boa tarde para você. A gente sabe que pode ser realmente muito difícil. Muitas empresas fecham
logo depois de abertas. Oi, Márcio, tudo bem? Boa tarde a todos. É isso mesmo, tem que prestar atenção porque teu próprio negócio dá trabalho como em tudo na vida. Cerca de 2 anos depois é muito comum esses empreendimentos fecharem justamente por falta de planejamento, organização financeira. Uma dica importante é você começar com aquilo que realmente gosta. Pizza, por exemplo, acho que eu, você, Márcio e muitos brasileiros aí adoram e dá para ganhar dinheiro com isso. Aqui nessa feira de empreendedorismo tem dicas, palestras sobre como ganhar assim com alimentação e também muitas outras áreas. São mais de 500 expositores mostrando importâncias aí sobre a área da saúde, também beleza, estética. É um bate-papo com quem realmente quer sair dessa situação de desemprego e ter esse próprio negócio finalmente. Só que a gente sabe, dá trabalho, por isso tem que prestar atenção em alguns passos fundamentais para aí sim conseguir ter sucesso. Empreender, eles dizem que é de pouquinho em pouquinho, mas quem quer realmente consegue chegar lá. E aqui, por exemplo, onde nós estamos, na feira, é para o pessoal que gosta de pizza. Dá para ganhar dinheiro, tem que prestar atenção nos ingredientes certos e no tipo de público que você quer agradar. Vamos ver outros detalhes agora na nossa reportagem. Muito antes de começar, já tinha fila na porta. Dentro, corredores cheios. A Desirê trabalha com viagens e veio atrás de oportunidades. O desemprego está grande, então a gente sempre precisa estar verificando novas tendências para a gente ter uma segunda alternativa caso isso venha acontecer, né? As dificuldades do mercado de trabalho deram um impulso na busca por negócios. Já são quase 9 milhões de microempreendedores individuais no país, os chamados MEIs. E para ajudar quem já é ou quem quer virar um, essa feira em São Paulo traz palestras, rodas de conversa, orientações sobre como ter e administrar uma pequena empresa. Damos aula aqui e treinamento, capacitação para a disciplina econômica. Para ser microempreendedor individual, o faturamento anual não pode passar de R$81 mil. O registro de MEI é feito na internet e é de graça. Não, a gente não parou a reportagem no meio para mandar uma mensagem, né? É para mostrar mesmo a vida real. Isso porque muitos brasileiros todos os dias trabalham assim, do sofá da sala. Hoje existem pelo menos 2,5 milhões de microempreendedores individuais que fecham negócios desse jeito, dentro de casa. Como a Maria, ela era cuidadora de idosos, só que ficou difícil arrumar emprego e o artesanato ajudou a sair do sufoco. Na verdade, eu estou aqui hoje porque eu estou querendo aprender mais ainda para ir para frente, botar o negócio para frente. A Rosângela também quer colocar o negócio para frente, ela vende bolos. Comecei com algumas encomendas para alguns vizinhos, alguma coisa pequenininha para ver como que eu me sairia, né? E deu certo, viu? Agora ela quer crescer ainda mais. Vou ter a minha confeitaria. Se você entrar no negócio e você não confiar no que você fizer, melhor você nem entrar, né? Então você tem que ter paixão pelo aquilo que você faz. A Justiça Federal decidiu internar provisoriamente no Hospital das Clínicas, em São Paulo, o procurador Matheus Carneiro Assunção, que atacou esta semana com uma faca dentro do Tribunal Regional da Federal uma juíza. A internação substitui a prisão preventiva que tinha sido decretada ontem. O procurador será encaminhado para a equipe psiquiátrica e não pode deixar o local sem autorização judicial. A gente já mostrou aqui no Jornal Hoje a mancha de óleo que está sujando as praias do Nordeste. Essa mancha já foi vista em todos os 9 estados da região. Agora a praia mais famosa de Fortaleza, a Praia do Futuro, está imprópria para o banho. A repórter Marina Alves está lá. Agora, Marina, vamos conversar com ela ao vivo. Marina, a praia está imprópria, mas cheio de gente na água. Oi, Márcio, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, muita gente quis aproveitar o sábado de sol e calor na Praia do Futuro, uma das mais procuradas por cearenses e turistas, apesar do alerta da Superintendência de Meio Ambiente do Ceará. Mutirões de limpeza têm acontecido por aqui desde que essas manchas começaram a aparecer no início do mês passado. Até agora, 500 litros de óleo já foram recolhidos.
Além de Fortaleza, essas manchas já apareceram em pelo menos 7 pontos do litoral cearense. Na última quinta-feira, um boletim divulgado pelo IBAMA mostrou que essas manchas também já apareceram em mais de 120 pontos da costa brasileira. Ontem, o litoral da Bahia, o único que ainda estava livre de contaminação, também foi registrada a presença dessas manchas de óleo. Márcio. E a gente sabe, Marina, a origem desse óleo já? Não, Márcio, ainda não dá para saber a origem desse óleo. Acredita-se que ele tenha sido derramado de algum navio. A Petrobras e o IBAMA confirmaram que trata-se de petróleo cru, que não foi produzido aqui no Brasil. A orientação aos banhistas é evitar o contato com esse óleo, já que trata-se de uma substância tóxica que pode causar irritação na pele. Além disso, quem avistar algum animal sujo com esse óleo deve acionar imediatamente as autoridades ambientais. Márcio. Tô preocupado com o pessoal da Praia do Futuro. Muito obrigado, Marina. Hora da previsão do tempo, hoje com a Anne Lotterman, que está chegando aqui no nosso estúdio. A gente vai falar de chuva, vento, parece que Teresina foi bastante castigada. Exatamente, Márcio. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Foi ontem, no fim do dia, ventou muito e choveu muito forte também em Teresina. Segundo o INMET, gente, as rajadas chegaram a 100 km por hora no aeroporto. O vento derrubou placas de outdoor, postes e árvores. Uma árvore, inclusive, caiu em cima de um carro onde estavam uma mulher e 2 crianças. Ninguém ficou ferido. A chuva provocou queda de energia em vários pontos da cidade. Hoje cedo ainda havia semáforos desligados. Pelo menos hoje, ao longo do dia, a chuva perde força, mas ainda esquenta bastante. A máxima deve chegar aos 38 graus em Teresina. E aí agora eu te convido para vir aqui do telão comigo, porque eu quero te mostrar que ainda tem previsão de chuva neste sábado, principalmente nesta área do sul do país, subindo, pegando parte de São Paulo, todo o centro-oeste e praticamente todo o norte do país também. No Maranhão e também do Espírito Santo até Sergipe, a chuva deve ser fraca. Vamos dar uma olhadinha no sol de Porto Alegre, porque o sábado vai ficar sem sol, com chuva e frio para os gaúchos e a máxima não deve passar dos 21 graus. Chove também em Manaus, Palmas, Belém, Cuiabá e Florianópolis, Márcio. E onde vai ter sol? Pois é, vamos lá. Tem sol também, viu? O sol, gente, vai aparecer em Belo Horizonte, São Luís, Natal, temos aqui no telão, São Luís, Natal e Macapá. Calorão, tá? 35 graus, por exemplo, em Macapá. Olha só. Em Goiânia, a situação é um pouco diferente. Tem previsão de pancada isolada de chuva, mas mesmo assim só a partir da tarde e noite e máxima de 37 graus. E o sábado está com cara de verão em São Paulo. A máxima deve chegar aos 34 graus, sem uma nuvem no céu, mas ao longo da tarde isso vai mudar e pode chover de forma bem isolada à noite. A explicação para essa chuva está aqui no nosso telão. A frente fria vai se aproximar, a umidade, o vento vai jogar a umidade para o continente. Além disso, tem essa baixa pressão que vai organizar todas as instabilidades que estão em cima de São Paulo, deixando as nuvens mais carregadas. E aí, olha como o tempo muda em São Paulo e Curitiba nos próximos dias. Pelo menos o começo da semana, tanto em São Paulo como em Curitiba, vai ser com temperaturas mais baixas e também com chuva. É isso, Márcio. Eu, como carioca, estou pensando aqui no Rio de Janeiro. Se essa mudança chega no Rio e se atrapalha o Rock in Rio hoje, por exemplo. Pois é, semana passada choveu bastante, né? Agora vamos falar com calma, em partes, para não assustar, viu? Hoje está muito quente no Rio, a máxima deve chegar aos 36 graus, sem uma nuvem no céu também, ou seja, água e muito protetor solar para quem for à cidade do Rock. A capa de chuva você deixa para usar amanhã, mesmo assim só à noite, bem tarde da noite, e comparado com hoje, a temperatura cai bastante, máxima de 36 hoje para 30 graus amanhã, Márcio. Cai bastante, né? Mas ainda é quente, né? Ainda é quente. Ainda é quente. Obrigado, Anny. Obrigada. Bom fim de semana. Obrigada. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, notificou hoje o presidente Jair Bolsonaro. O ministro quer explicações do presidente por ter insinuado que organizações não governamentais estariam ligadas às queimadas na Amazônia.
O ministro Alexandre de Moraes atendeu a um pedido da Associação Civil Alternativa Terra Azul, que questionou declarações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro nesta entrevista na saída do Palácio da Alvorada, no dia 21 de agosto. Perguntado sobre o aumento do número de queimadas na Amazônia este ano, o presidente diz que ONGs, organizações não governamentais, poderiam estar por trás das queimadas. O crime existe, está aí, nós temos que fazer o possível para fazer que esse crime não aumente, não vá avante, mas nós tiramos dinheiro de ONGs, repasse de fora, que 40% ia para ONGs, tá? Não tem mais. Acabamos também com a questão de repasse de dinheiro de ONGs, de órgãos públicos aqui, e de modo que esse pessoal está sentindo a falta do dinheiro. Então, pode estar havendo, sim, pode, não estou afirmando, ação criminosa desses zongueiros para exatamente chamar a atenção contra a minha pessoa, contra o governo do Brasil. Números divulgados pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostram que a Amazônia enfrenta a pior onda de incêndios dos últimos 7 anos. A decisão do ministro do Supremo foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo. A TV Globo teve acesso ao despacho. O ministro reproduz as 8 perguntas feitas pela associação ao presidente da República. Além de questionar quais ONGs são as supostas responsáveis pelas queimadas, quer saber se o presidente tem conhecimento das ONGs, porque nenhuma medida foi tomada contra elas. E se existem provas concretas de que as ONGs que tiveram verbas canceladas estão participando dos incêndios, ou se não passa de mera conjectura. O ministro Alexandre de Moraes diz que o pedido da associação está previsto no artigo 144 do Código Penal, com o objetivo de esclarecer situações ambíguas para viabilizar futura ação penal. Na decisão, o ministro afirma que o pedido de explicações é cabível em todas as modalidades de crimes contra a honra e determina que o presidente Bolsonaro seja notificado para apresentar as explicações. Mas o presidente não é obrigado a responder à notificação. O Palácio do Planalto informou que não vai comentar a decisão de Alexandre de Moraes. E a Assembleia de Bispos da Igreja Católica começa amanhã no Vaticano a tratar da Amazônia. Criado pelo Papa Paulo VI, o Sínodo, a Assembleia dos Bispos, existe desde 1965. A preocupação da Igreja com a Amazônia também não é recente. Em 1972, ele mesmo, o Papa que iniciou as viagens pontifícias pelo mundo, escreveu: Cristo aponta para a Amazônia. Quase 50 anos depois, 260 pessoas, entre elas 58 bispos amazônicos, estarão no Vaticano durante quase um mês para discutir os problemas deste território imenso. Mas antes de começar, a Assembleia dos Bispos já enfrenta controvérsia. Mundo indígena. O secretário-geral do Sínodo, o cardeal Lourenço Baldisseri, explicou que existe a possibilidade de permitir que homens indígenas casados que vivem na Amazônia se tornem padres nas áreas mais distantes da região. O cardeal brasileiro Cláudio Umes, relator-geral do Sínodo, informou que mais de 80 mil pessoas da região foram entrevistadas para que os bispos entendessem melhor o que as comunidades enfrentam. A crise climática, ou seja, o aquecimento global pelo efeito estufa, a crise ecológica em consequência da degradação, contaminação, depredação e devastação do planeta, em especial na Amazônia, e a crescente crise social, de uma pobreza e miséria gritante que atinge grande parte dos seres humanos. Francisco, o primeiro Papa latino-americano da história, convocou esta reunião em 2017 para tratar das necessidades espirituais, ecológicas e sociais dos povos indígenas da Amazônia. E quer ouvir todas as opiniões, por mais conservadoras ou progressistas que sejam. O Sínodo da Amazônia será aberto amanhã com uma missa na Basílica de São Pedro. Uma cidade conhecida pela modernidade, prédios altos, agitação, tem lugares que podem nos surpreender. Hoje, na crônica dos nossos correspondentes, a gente te leva para um passeio por uma das muitas ilhas que fazem parte do território de
Tóquio. São mais de 200 e apenas 11 delas são habitadas. O turismo por cenários deslumbrantes vem sendo incentivado pelo governo, como mostra o repórter Carlos Gil. Saímos do terminal de passageiros de Takeshiba, área central de Tóquio. A viagem é noturna e o barco, com capacidade para 1.000 passageiros, tem cabines confortáveis, restaurante, sala de TV. Mas em noites de verão, todo mundo fica no convés para ver as luzes da cidade. 6 horas e meia de travessia até o desembarque. Amanhece em Miyakejima, a 186 quilômetros de distância. Esta é uma das 11 ilhas habitadas que fazem parte da província de Tóquio. Pacata, Miyakejima tem quase 2.500 habitantes, de acordo com o censo realizado esse ano. Casas simples, não há hotéis, apenas pousadas e pensões e um pequeno hospital. A economia local é basicamente movimentada pela pesca e pelo turismo, que vai sendo revitalizado. A ilha chegou a receber 80 mil visitantes por ano, mas as autoridades japonesas tiveram que retirar todos os moradores em 2000 por causa de uma erupção do Monte Oyama. Durante 5 anos, nenhum morador pôde voltar para casa. E quando voltaram, muitas vezes tiveram que usar máscaras para se proteger dos gases tóxicos. Hoje, o uso de máscaras não é mais obrigatório. Mas a ilha, na verdade, é um vulcão que ainda está ativo. A formação rochosa é um grande sítio geológico, com registros de diversas explosões que foram formando lugar ao longo dos séculos. Este lago, por exemplo, é uma cratera que se encheu de água há 2.500 anos. Estamos acostumados a viver aqui, explica o senhor Ken Asanuma, dono de um posto de gasolina e de uma locadora de veículos. E o governo controla a atividade do vulcão. Qualquer perigo, alerta é emitido a tempo. Foi o que aconteceu em 1983, data da penúltima erupção, que acabou com um dos vilarejos. Hoje, uma passarela construída sobre a lava seca virou atração, com os escombros do pouco que resistiu. Aqui nesse ponto a gente tem uma ideia da força da erupção. A lava desceu a montanha incandescente, a escola pegou fogo, a temperatura tão alta que derreteu a estrutura de ferro, de concreto. O incidente não deixou nem mortos nem feridos. O que ficou foi essa montanha de sedimentos vulcânicos de 10 metros de altura. Esses 2 jovens estudantes de turismo em Tóquio vieram fazer um trabalho para a faculdade sobre Miyakejima e disseram ter ficado impressionados com as paisagens que muitas vezes lembram a superfície lunar ou de algum planeta desabitado. As constantes erupções não causaram apenas destruição, acabaram criando cenários naturais únicos, uma Tóquio bem diferente daquela com a qual a gente está acostumado. A natureza resiste e renasce entre a lava e no ponto mais alto da ilha, onde até hoje parte do acesso à cratera principal segue inacessível. Mas Miyakejima oferece trilhas, praias com areia vulcânica, mergulho, refúgio para tartarugas marinhas e uma paz que a metrópole desconhece, mas já sabe onde encontrar. Ao zarpar de Tóquio para voltar a Tóquio, esse pedacinho quase misterioso da maior metrópole do planeta vai embora dentro da gente. Os japoneses se dividem entre o fascínio e o medo das forças da natureza. Ainda hoje, a noite metaleira no Rock in Rio e as estreias da americana Pink e da brasileiríssima Anitta no festival. E a seguir, 4 moradores de rua são mortos com uma barra de ferro em Nova York. E em Hong Kong, mais um sábado com milhares de jovens nas ruas pedindo democracia. Até já! Estamos de volta com uma informação que vem dos Estados Unidos. 4 pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida num ataque a moradores de rua
hoje madrugada em Nova York. Nós temos aqui algumas imagens. Os ataques foram nessa região da cidade chamada de Chinatown. A polícia diz que os moradores de rua estavam dormindo em locais diferentes quando foram atacados com golpes de uma barra de ferro. Ninguém sabe direito ainda por que isso aconteceu. Um suspeito foi preso e um homem de 24 anos. E a polícia acha que ele também é morador de rua. Ele ficou em silêncio e ainda vai ser interrogado. Dos Estados Unidos, a gente vai para a Ásia, porque esse foi mais um sábado de protestos em Hong Kong. E dessa vez, os manifestantes desafiaram a proibição de uso de máscaras. Vamos ver a imagem. Na maioria dos casos, eles são adolescentes usando máscaras e eles formaram, veja só, uma grande corrente humana dando as mãos. E essa corrente humana passou por várias ruas da cidade. Eles contrariaram as medidas de emergência da líder de Hong Kong, Carrie Lam, que proibiu o uso de máscaras com base numa lei de emergência usada pela última vez há 52 anos. Num shopping de Hong Kong, centenas de manifestantes se reuniram para a leitura de um manifesto que propõe a criação de um governo provisório. Esse manifesto rejeita as medidas do governo atual e pede liberdade, democracia e respeito aos direitos humanos. Várias estações do metrô foram depredadas e a circulação de trens ficou suspensa. E agora mostramos uma história de superação. 37 refugiados da Venezuela começaram uma vida nova no Paraná. Os últimos momentos na sala de aula, antes de pegar a estrada, foram de muita ansiedade para os 37 caminhoneiros venezuelanos. 20 deles já conseguiram a carteira de habilitação brasileira. E os outros devem receber o documento nos próximos dias. Ainda não acredito ter esta carteira e falo com meus companheiros, quase brasileiro. É bom, não tenho palavra. Ao todo foram 480 horas de treinamento. Tiveram que reaprender tudo aquilo que eles já faziam na Venezuela. E agora estão prontos para rodar pelas estradas do Brasil. O Adbel já fez a primeira viagem. Foram 430 quilômetros de Maringá, no Paraná, para Dourados, no Mato Grosso do Sul. Um trecho pequeno, mas com um grande significado para ele. Começar a trabalhar para produzir, poder levar o sustento para minha casa. Cada venezuelano vai receber R$ 2.800 por mês, o mesmo salário pago aos outros caminhoneiros da empresa. E pelos próximos 30 dias, eles ainda devem ter como companhia um outro motorista, brasileiro, que vai servir como monitor. É gratificante, é muito bom e eles aprendem rápido. O jornal Hoje mostrou que os venezuelanos chegaram a Maringá em julho. Vieram de Roraima, onde já tinham passado por um processo seletivo com a ajuda do Exército Brasileiro. Por enquanto, eles estão nos alojamentos da empresa, que já trabalha para trazer também as famílias deles. Para que todos realmente possam vir para Maringá ou as cidades da região e darem continuidade na sua vida. Enquanto as famílias não chegam, o Adbel e os outros motoristas venezuelanos até olham para trás, mas só pelo retrovisor. Tem futuro aqui no Brasil, aqui em Maringá, Paraná. Tem futuro para mim e para minha família. E neste sábado tem Festeja, um dos maiores festivais de música sertaneja do país, em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. São esperadas mais de 15 mil pessoas. Vamos para lá então com a repórter Vanessa Rumor. Vanessa, boa tarde. Quem é que toca aí hoje? Oi, Márcio, tudo bem? Bom sabadão para todo mundo que tá ligado aqui no Jornal Hoje. Olha, se no Rio, hoje à noite vai ser de muito funk, rock e pop no Rock in Rio, aqui no Paraná vai ser noite de sertanejo. Por esse palco vão passar os grandes nomes da nova geração da música sertaneja, entre eles a rainha da sofrência Marília Mendonça e a dupla Zé Neto e Cristiano. Olha, os camarins já estão prontinhos para receber os artistas aí essa noite. Os primeiros que devem se apresentar por aqui são Diego e Vitor Hugo a partir das 7 horas.
lugares. Agora o pessoal está terminando de fazer os últimos ajustes por aqui. O pessoal está terminando de acertar os últimos detalhes da iluminação, decoração, dos camarotes. O pessoal estava fazendo uma passagem de som agora há pouco aqui também. Os portões devem ser abertos a partir das 5 da tarde. São esperadas 15 mil pessoas. Quem encerra o festeja é a banda Jamil, que vai trazer uma pitada de axé hoje aqui para o festival. Em 80 edições, o Festeja já passou por várias cidades do Brasil e do mundo e hoje é por aqui. Márcio, é contigo aí no estúdio. Muito obrigado, Vanessa. Sofrência, mas sem tristeza, só animação. A seguir, as estreias que o Rock in Rio reservou para este sábado e a multidão que curtiu o rock pesado ontem à noite. Em Diamantina, no interior de Minas, uma capela do fim do século XVIII foi destruída por um incêndio. Só restaram as paredes externas. Vamos ver imagens gravadas por celular por moradores da cidade. A Capela de Santa Rita faz parte do patrimônio histórico e cultural de Diamantina. Abrigava um conjunto de imagens em gesso e uma imagem de Santa Rita em madeira. Depois do fogo, a capela foi interditada porque corre risco de desabar. A Polícia Civil vai investigar o que pode ter provocado esse incêndio. Hoje é o penúltimo dia do Rock in Rio e nosso repórter Fábio Júdice já está na cidade do rock. A gente sabe que ontem, Fábio, foi o dia do metal. Hoje vai ser o dia mais pop, por isso que eu já vou dizendo para você, vai malandro! Eu falaria mais vai malandra, Márcio Gomes, porque hoje os portões acabaram de ser abertos e hoje quem vai reinar aqui vai ser a, entre aspas, malandra Anitta, que faz a sua estreia na versão brasileira do Rock in Rio. Ela se apresentou no ano passado em Portugal, fez o maior sucesso e vai abrir hoje, né, os trabalhos aqui no Palco Mundo. Ela promete contar toda a sua história musical, que começou lá no paredão do funk do Furacão 2000 e vai vir de lá até o sucesso que ela faz hoje no mundo inteiro. Chegou a gravar inclusive com a Madonna, totalmente estourada, Anitta. Ela abre os trabalhos, depois tem mais uma menina também muito legal. É uma norte-americana de apenas 21 anos, chamada Her, que canta mais black music, R&B, que faz muito sucesso nos Estados Unidos. Depois, uma banda muito conhecida aqui do Brasil, chamada Black Eyed Peas, com muitos. E olha só, para finalizar, Pink também, que é muito conhecida aqui no Brasil. E olha só, hoje é dia de Pink, mas ontem foi dia de metal aqui no Rock in Rio. E quem acompanhou tudo foi a Fernanda Grael. Se o dia já estava quente, elas esquentaram ainda mais. Paulistana Nervosa abriu o show no palco Sunset. O coração metaleiro do paizão se derreteu diante da filha vocalista. Sunset teve também Anthrax, uma das bandas pioneiras do thrash metal. O vocalista Joey Belladonna não escondia a empolgação com a estreia no Rock in Rio. Não, cansa. Com eles não, jamais, pô. Maravilhoso. Já o Slayer fez um show que pode ser de despedida. O Pequeno Jorge, 6 anos de heavy metal, não quis perder. A gente só tá aqui por causa dele. No Palco Mundo, o Sepultura fez um show com os maiores clássicos. A banda alemã Halloween surpreendeu com um show eletrizante. Chegou a hora. As pessoas estão andando rápido porque vai começar o show mais esperado da noite. Iron Maiden, uma referência quando o assunto é heavy metal. E com a turnê Legacy of the Beast, que vem sendo aclamada como a melhor da história da banda. Não é um show, é um espetáculo, é maravilhoso. Numa entrevista exclusiva à repórter Marina Araújo, o vocalista Bruce Dickinson disse que o público brasileiro é ótimo e que o trabalho da banda é fazer o melhor. O público foi ao delírio com Bruce e companhia. O som e o cenário criaram a combinação perfeita. Um avião aterrissou no palco. A plateia voou. Iron Maiden era a grande atração da noite, mas a banda pediu para não tocar por último.
Depois ainda teve Scorpions. O carinho pelo Brasil saía de cada nota da guitarra. E o carinho pelo Rio fez o roqueiro cantar marchinha de carnaval. Cidade maravilhosa. A lendária banda alemã esteve na primeira edição do Rock in Rio em 85. Depois de 34 anos, fez um show para matar a saudade e fechar em grande estilo a noite do metal. Para você que ficou curioso, o pessoal do Iron Maiden pediu para não fechar a noite. Nenhum motivo especial, só porque eles preferem tocar mais cedo mesmo. O Jornal Hoje fica por aqui. Para rever as reportagens, basta ir ao Globoplay. Outras notícias no Jornal Nacional. Uma boa tarde e um excelente fim de semana.